Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo e eu quero comentar um assunto aqui com vocês que acaba de acontecer. Eu estou gravando esse vídeo dia 10 e nós tivemos, há 2 dias atrás, o Dia Internacional da Mulher. Então, algumas políticas estão sendo propagadas aqui no Brasil também, em grande parte do mundo, mas aqui no Brasil também. Então, nós precisamos avaliar isso daqui. Eu tenho na minha frente aqui no computador 3 matérias e eu vou ler as matérias assim, de forma muito breve, tá? Apenas para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, vamos lá. A primeira matéria diz respeito, aqui é uma matéria que eu estou pegando do próprio site do Senado, que diz assim: o Senado aprovou terça-feira, dia 8, projeto de lei do senador Eduardo Braga, que determina prioridade para atendimento às mães solo, em diversas políticas sociais e econômicas. Então, uma outra matéria diz que mães solo podem passar a ter prioridade de atendimento em políticas sociais e econômicas. É o que determina o projeto de lei 3717, aprovado pelo Senado nessa terça, no Dia Internacional da Mulher. Entre as medidas previstas no texto estão o pagamento em dobro de benefícios, prioridade em creches, cotas mínimas de contratação em empresas e acesso a crédito. Pessoal, essas políticas estão sendo promovidas no Brasil porque o Ocidente está sob um ataque fortíssimo de duas pautas específicas, tanto a pauta ambientalista quanto a pauta feminista. Nós temos no Brasil um governo que veio com uma proposta conservadora. A gente sabe que, eu estou aqui me referindo à proposta lá do plano de governo. A gente sabe que não é um governo conservador, é um governo feminista, é um governo que está seguindo todas essas linhas, todas essas pautas aí. Então, aqui o que nós temos é um problema de diversas ordens. Eu quero citar aqui 2 ordens específicas. A primeira ordem é a ordem da destruição pedagógica, que é num momento onde você chega se propondo a fazer algo diferente e ao assumir faz o mesmo que todos fizeram. Então isso causa um dano pedagógico, que é o dano na mente do eleitorado de que, olha, todos são iguais, tá? Não adianta, aquele que você acreditou que era diferente, nós temos uma grande parcela do Brasil que lá atrás, no início do ano 2000, acreditou na ideia do Lula, o pobre metalúrgico que chegaria na política e mudaria o Brasil, foram enganados, claramente. E praticamente 20 anos depois, o Brasil mais uma vez veio por outra vertente, mas acreditando que não, agora vai dar certo, porque agora nós temos uma pessoa já mais velha, um cara que é militar e que é de família, conservador. Mesma coisa, são as mesmas políticas, inclusive as políticas do governo Lula são feitas em uma medida muito maior, exponencialmente maior no governo Bolsonaro. Veja, por exemplo, a questão dos benefícios sociais. Então, esse primeiro dano, que é o dano pedagógico, ele já está causado e no Brasil ele se agrava cada vez mais. Um segundo dano que nós temos é um dano com relação à família. Quando você fala sobre preservar tradições, um comportamento conservador, ou seja, de você lutar pela família, lutar pela fé e lutar pela pátria, quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que a família é o núcleo. Então, até mesmo quando você fala sobre fé, sobre religião, cristianismo, a família é o núcleo do cristianismo também. Basta vermos, por exemplo, que antes de nós termos o nascimento do nosso Salvador, nós tivemos ali a família sagrada, Nós tivemos José e Maria, nós tivemos Zacarias e Isabel. Aqueles 2 núcleos familiares se relacionando, porque dali viria, tanto o Salvador quanto aquele que prepararia os seus caminhos, João Batista. A família é o núcleo de todas as coisas, porque nós somos seres humanos, nós nascemos de uma família. Quando nós promovemos uma política feminista, que é essa política louca, que agora recebe um nome e nesse mundo, tudo aquilo que recebe um nome passa a fazer parte do real. Quando eu chamo mães solteiras de mãe solo, que loucura é essa? Que palhaçada é essa? Mãe solo? Como assim? Nós estamos pegando aqui uma grande parcela da sociedade que é acometida de uma vulnerabilidade. Estamos pegando uma parcela da sociedade que tem um problema, que é o problema de ter dado início a um projeto e não tê-lo concluído, e agora ter que lidar com este projeto de uma forma que não é a forma saudável natural. Por exemplo, quando uma mulher engravida, obviamente, ela não engravida sozinho. Não existe gestante solo, não existe gravidez solo. Quando se fala sobre mãe solo é porque o bebê já nasceu, ela se tornou uma mãe e agora, sendo mãe, ela não tem um marido, ela não tem um homem ao lado dela para ajudar a criar aquela criança.
Isso é um problema. Pelo amor de Deus, não é possível que nós vamos chegar agora, né? Foi necessário um governo conservador chegar no poder para agora nós falarmos que uma família desestruturada não tem problema. Ou que uma família que não tem um pai, tem apenas a mãe, não é uma família com problema. Gente, uma coisa é você falar assim, não, eu tenho um problema, mas eu estou superando, né? Eu tenho uma doença, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema emocional, mas eu estou me tratando, estou me recuperando. Outra coisa é você falar que não tem problema. Então, tem problema? Tem. Está tratando? De que forma? O governo está tratando as famílias desestruturadas no Brasil como injeções de dinheiro. Então, o que o governo está fazendo olha, você que é mãe solteira, né? Você, enfim, transou aí na night, né? Engravidou ou estava casada, apaixonada e o seu marido foi embora porque ele é um cafajeste, não tem problema. Nós vamos te dar dinheiro. Pessoal, só uma loucura sem fim, e eu quero ler aqui então a terceira matéria que eu separei. Separei propositalmente uma matéria da Folha de São Paulo, porque é um jornal, todos sabemos, é um jornal progressista. E a Folha de São Paulo, né, longe de ser um jornal com qualquer resquício de comportamento conservador, a Folha de São Paulo tem uma matéria que diz assim, vou colocar na tela para você ver, 2 em 3 menores infratores não têm pai dentro de casa. Vou ler apenas o início. Cansado de ver a mãe agredida pelo padrasto, o estudante Philip, 12 anos, decidiu enfrentar um adulto violento. Puxou uma faca. Não aceitaria mais aquilo. A tragédia de Philip foi ver a mãe tomar o lado do marido. Foi a gota d'água do que faltava para que fosse morar na rua, debaixo do viaduto do chá. Não demorou para ganhar mais companhias e, enfim, um novo abrigo, a Fundação Casa, e nós sabemos aí o restante dessa história, não precisamos nem ler a matéria. Um lar desestruturado, uma criança criada sem um pai, um garoto, principalmente, ele fatalmente terminará no mundo do crime. Não adianta querer transformar as exceções das regras nas regras. Ah, eu conheço um garoto que não tinha pai e hoje ele é padre. Não adianta você querer transformar a exceção da regra na regra. Ela é a exceção e ela confirma a regra. Nós não podemos ter um país que motiva, ou que ameniza, ou que quer dizer que é normal e que para compensar dá um apoio financeiro para famílias desestruturadas. O que nós mais temos hoje no Brasil é facilidade para ter uma vida sexual ativa. O governo no Brasil, ele dá o carnaval, ele dá o preservativo, ele dá o pré-natal, ele dá o posto de saúde, ele dá o vale-transporte, ele dá a escola pública, ele dá o hospital público. O governo te incentiva, né? Tenha filhos, mas não tenha família. Essa é a motivação que o governo dá no nosso país. Nós temos que cessar com isso, nós temos que lutar para que isso acabe. O que esse governo está fazendo, e aqui não adianta falar, não, mas é aprovado no Senado. É assim que as coisas são feitas no Brasil. Você pode ver todas as postagens em todas as redes sociais da ministra da Família, Damares, as postagens da primeira-dama, né, que está cada vez mais, com o passar do tempo, está cada vez mais adotando até mesmo, não apenas a postura, mas até mesmo o visual, até mesmo a estética dela, está cada vez mais uma estética que é justamente a estética feminista. Então nós temos um governo que está absolutamente imerso na pauta feminista. Nós precisamos lutar contra isso. Não contra o governo faz o que quiser, a primeira-dama faz o que quiser, a ministra Damares faz o que quiser com relação à vida dela, mas nós temos que lutar contra a política do país. Nós não podemos admitir que um país como o Brasil, que é um país católico de nascimento, quando os portugueses aqui chegaram, eles fincaram uma cruz. Nós não podemos permitir que o Brasil, que é um país católico de nascimento, se torne um país feminista e que destrua a família e que diga para todas as meninas deste país, tenham filhos. Tenham filhos e não tenham famílias, porque vocês são também mães, só são solo. Nós não podemos admitir isso. Isso é uma cachorrada, isso é uma palhaçada. O que esse governo está fazendo é o fim. E pode ser o fim também da família. Porque o Brasil está já num momento péssimo e nós indo para uma pátria, uma nação que tem família desestruturada, nós seremos esfacelados e colocados de forma fragilizada diante de qualquer ditadorzinho de merda desta América do Sul, que é o que mais tem por aqui.
Obrigado, pessoal.